Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. Confirmada a primeira morte por coronavírus no Brasil e presidente Jair Bolsonaro realiza um novo teste para detectar o vírus. Em São Paulo, mais de 1.300 presos fugiram em rebeliões após suspensão de saída de presos por prevenção ao coronavírus. O governo federal divulga serviços online do INSS que devem ajudar a evitar aglomerações nas agências durante a pandemia. E no esporte, Ronaldinho Gaúcho é acusado de associação com o crime organizado. E a UEFA cancela a Eurocopa e a Conmebol adia a Copa América. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. O estado de São Paulo registrou o primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus. A vítima, um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista. Ele morava na cidade de São Paulo e tinha histórico de diabetes e hipertensão. A vítima teve os sintomas da doença no dia 10 de março, foi internada 4 dias depois e faleceu ontem. O homem não tinha históricos de viagem ao exterior e está sendo tratado como caso de transmissão comunitária do vírus. Já são mais de 300 casos da doença em todo o Brasil. Em boletim do Ministério da Saúde de ontem, confirmava 234 casos. Somente no estado de São Paulo, são 162 infectados. E além dos cuidados que todos devemos ter para se prevenir do coronavírus, tem gente que precisa se cuidar ainda mais. São os chamados grupos de risco. Os idosos, como o senhor que faleceu ontem, faz parte deste grupo de pessoas que tem maior chance de ter complicações se forem infectadas pelo novo coronavírus. A experiência de vida, Dona Célia sabe que precisa se cuidar. A aposentada faz parte do chamado grupo de risco do coronavírus. Olha, eu saio em último caso. Eu só saí porque eu tenho necessidade de estar aqui na Receita Federal. Senão não estaria em casa. Estou de quarentena. Os números mostram que os idosos estão entre a fatia da população mais ameaçada pela doença. Na China, onde a Covid-19 começou, quase 15% das pessoas que morreram tinham 80 anos ou mais. O idoso sempre tem comorbidade, né? Então, o idoso, aí já acima dos 60 anos, já estão dizendo acima dos 50, essa letalidade maior. Normalmente é um hipertenso, diabético, tem uma doença autoimune, então ele agrega situações de fragilidade, além da própria idade que reduz a imunidade sequencialmente, e acaba sendo o mais atingido de forma mais grave. Além dos cuidados básicos de evitar ao máximo o contato físico com outras pessoas, higienizar as mãos com frequência, no caso específico dos idosos, é preciso estar ainda mais atento aos sinais. No caso deles, o que gera maior preocupação e o que tem causado as mortes são os problemas respiratórios. Além de já estar fragilizado pela idade, pelas comorbidades, essa infecção aguda traz um sofrimento agudo por pulmão. Então, a morte acaba sendo por insuficiência respiratória. Interna, acaba ficando em ventilação mecânica há muito tempo. Então, além do risco clínico aí da doença viral, depois ele agrega infecções bacterianas, pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, tudo isso agregando vai fazendo com que a letalidade seja maior nesse grupo. Ainda segundo a especialista, a vacina contra o H1N1 é outra forma de se proteger, fortalecendo o organismo.
E é muito importante a vacina contra o H1N1, que vai ser, se iniciar agora a partir do dia 23. Então, vacinar esse idoso para que ele não venha a ter uma dupla complicação agora, somando-se o Covid-19, mais a influenza agora no inverno que vem a seguir. E com essa situação de emergência do novo coronavírus, é hora de reforçar também os cuidados com a higiene. São procedimentos simples, mas que podem reduzir o risco de transmissão da doença. Nas ruas, uma preocupação é comum a todos: o novo coronavírus. O medo desse estudante é um pouquinho maior, já que ele tem asma. Por isso, o álcool gel agora virou acessório obrigatório. Lava na mão toda hora. Sempre que poder, sempre que lembrar. E outra também no objeto de trabalho, né? Tipo mouse, teclado, tem que ficar prestando bastante atenção porque normalmente acumula muita sujeira nisso e aí pode ser um agravante. Para reduzir o risco de contaminação e transmissão do coronavírus, é preciso adotar atitudes simples, como, por exemplo, lavar as mãos. Mas é preciso fazer isso de forma correta. Primeiro você pega o sabão ou o detergente, comece por esfregar as palmas das mãos. Depois, entre os dedos, o polegar, as costas das mãos, as unhas, o pulso, os pulsos e depois o antebraço. Dessa forma é que a sua mão está completamente higienizada. Usar álcool gel 70, se não houver, água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite o contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Também não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Além de todas essas atitudes, a vendedora Sarita toma outro cuidado essencial para evitar a doença. Me alimentando bastante, comendo bastante verdura, tomando muita água, lavando sempre as mãos. Inevitável andar de ônibus, mas assim que eu chego na loja, já faço os cuidados mesmo de estar lavando bem as mãos. Mesmo com o aumento no número de casos do novo coronavírus nos últimos dias, esse médico infectologista garante que não há motivo para pânico. Lá na China, hoje se tem um relato que está caindo esse pico de transmissão, e começou em janeiro, estamos em março, o que se imagina que em 3 meses também esse comportamento vai se repetir aqui. Que nós teremos um crescimento e depois uma diminuição gradual. Agora, 7h07 pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um rápido intervalo e volta em instantes para falar novamente de coronavírus. Você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro realizou um novo teste para detectar o vírus. É já já. No show de desconto Sonoquality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sonoquality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sonoquality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó.
o legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do bota fora de fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. O presidente Jair Bolsonaro realizou hoje o segundo teste para detectar o coronavírus. A confirmação foi dada pelo ministro Augusto Heleno, que também realizou o exame. Já são mais de 10 pessoas infectadas pelo vírus que estavam na comitiva do presidente para os Estados Unidos. O prazo para a divulgação dos resultados dos testes não foi divulgado. E o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, determinou que a Procuradoria-Geral do Estado processe um paciente que foi para Porto Seguro, no sul da Bahia, mesmo depois de ter testado positivo ao novo coronavírus durante exames em São Paulo. De acordo com o governador, o homem fez o teste no Hospital Albert Einstein e, mesmo após o resultado, foi para a Bahia. O médico havia determinado que ele ficasse em casa por pelo menos uma semana. E ele pegou o jatinho particular, convidou alguns amigos e foi para casa em Trancoso. Por isso, o governador recomendou o processo criminal. E de ontem para hoje, mais de 1.300 presos fugiram de 4 unidades prisionais do estado de São Paulo durante rebeliões contra a decisão da Justiça em suspender a saída temporária de mais de 34 mil detentos para evitar risco de contágio pelo coronavírus. Um 5º presídio teve princípio de rebelião, mas não fuga. Até o meio da tarde, 577 presos tinham sido recapturados pela Polícia Militar. Outros fugitivos são procurados. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as confusões nos presídios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, todos os presos que participaram das fugas e rebeliões são do regime semiaberto. Falando de economia, o dólar operou em queda na tarde desta terça-feira, depois de bater pela manhã em R$ 5,08, em dia em que foi confirmada a primeira morte por coronavírus no Brasil. No foco dos investidores, além dos impactos da pandemia na economia global, também está a decisão sobre a taxa básica de juros a ser anunciada amanhã. Às 4h29 da tarde, a moeda norte-americana caía 1,19%, negociada a aproximadamente R$ 5,00. Já o Ibovespa opera em alta, firme nesta terça-feira. E para garantir a segurança dos idosos que fazem parte do grupo de risco da doença, eles têm à disposição uma série de serviços do INSS online que podem ser acessados de casa. Para os que não têm o hábito ou apresentam dificuldades para utilizar a ferramenta, o governo pede que familiares auxiliam para evitar aglomerações nas agências. Atualmente, 54% de todos os serviços públicos do governo federal estão em versão digital, um total de 1.836. Este aposentado, por exemplo, já faz uso de muitos deles, sem precisar sair de casa. Hoje só veio à agência do INSS porque havia agendado a visita pelo aplicativo. É sempre mais fácil. Eu entrei na plataforma e eles me direcionaram para hoje, né, e aqui. Dos 96 serviços oferecidos à população pelo INSS, 90 deles já podem ser acessados e resolvidos pela internet ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 22 horas. Cerca de 50% ou mais das pessoas que buscam as agências, elas vão até lá para buscar serviços que o INSS já disponibiliza pelo 135 e pelo Meu INSS, dando inclusive mais comodidade. O grupo de monitoramento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19 suspendeu a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias, levando em consideração que o grande público do INSS são os mais vulneráveis ao novo coronavírus. As agências da Previdência estão fechadas e os atendimentos estão
estão restritos aos agendamentos. Nós estamos atendendo apenas os agendados e estamos entregando aqui na portaria a senha do meu INSS, para facilitar as pessoas, porque nosso grande público também é público de risco. O Instituto já analisa maneiras de ensinar os mais velhos a usar as ferramentas virtuais. Até o meio do ano nós teremos um remodelamento das nossas agências e teremos pessoas destinadas por meio, por exemplo, dos nossos estagiários que estão num processo de aprendizado. Eles podem ser esses vetores de inclusão digital em áreas de autoatendimento em que as pessoas que procurem a agência, elas possam ser direcionadas, coordenadas, supervisionadas nesse processo. Então, falando em INSS, reforçando que uma das medidas para incentivar a economia brasileira que anda desanimada por conta da pandemia, o governo federal anunciou a liberação da antecipação do 13º para aposentados e beneficiários do INSS. E no próximo bloco você vai ver como está a situação do coronavírus no mundo. O Paquistão confirmou a primeira morte pela doença. É já já. No show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. E agora vamos ver como está a situação do coronavírus no mundo. O Paquistão também confirmou hoje a primeira morte pela doença. Nesta terça-feira, a Itália confirmou quase 28 mil infectados por coronavírus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país já teve mais de 2 mil óbitos pela doença. A Espanha é a segunda nação europeia com mais casos. São 11 mil infectados e 491 mortes. O Paquistão confirmou hoje o primeiro falecimento no país. A OMS recomendou ainda que as pessoas não usem o medicamento ibuprofeno para tratar possíveis sintomas do Covid-19. A recomendação do órgão veio depois que o Ministério da Saúde francês alertou contra o uso do remédio que pode agravar os quadros de coronavírus. Apesar das recomendações e temor causado pela pandemia do coronavírus, 3 estados decidiram manter as votações para as prévias das eleições nos Estados Unidos. Arizona, Flórida e Illinois devem votar ainda hoje. O presidente americano Donald Trump anunciou medidas mais rigorosas para conter a pandemia
e pediu que limitem reuniões a grupos de 10 pessoas. Trump afirmou ainda que o país pode caminhar para uma recessão por conta do Covid-19. Ainda com notícias da América, os Estados Unidos realizaram hoje o primeiro teste da vacina contra o Covid-19 em humanos. De acordo com as autoridades de saúde do país, voluntários do estado de Seattle já começaram a ser imunizados. De acordo com um comunicado, o teste faz parte de um estudo que vai acompanhar 45 adultos saudáveis com idades entre 18 e 55 anos e deve durar pelo menos 6 semanas. Fechando o giro mundial, a Arábia Saudita anunciou a prisão de quase 300 funcionários do governo, incluindo militares e oficiais de segurança. As acusações são de crimes como suborno, peculato, exploração de cargos públicos e abuso de poder. Em 2017, dezenas de figuras da elite política e economia do país foram detidas em uma ação anticorrupção. Desde então, as autoridades disseram que passariam a investigar funcionários comuns do governo. Quarta-feira segue abafada em todo o Brasil. A massa de ar quente que passou pelo sul do país começa a se deslocar em direção ao Oceano Atlântico e outra massa de ar quente avança sobre a região Nordeste e o estado do Amazonas. Nos estados nordestinos, o dia será quente e no meio da tarde haverá chuvas isoladas de forte intensidade. O dia será bastante instável nas demais regiões, com variação de nebulosidade e ocorrências de pancadas de chuva em boa parte do centro-norte do país, principalmente nos estados do Acre, Rondônia e Pará. Na região sul, a chuva será intensa nos estados de Santa Catarina e Paraná. Já no Rio Grande do Sul, o sol aparece entre nuvens, assim como no estado de Roraima. As mínimas serão de 20 graus em Curitiba, 23 no Rio de Janeiro e 24 em Recife. À tarde, os termômetros sobem e registram 28 graus em Florianópolis, 34 graus em Cuiabá, no Mato Grosso, e 39 em São Paulo. E no próximo bloco tem as notícias do esporte. Você vai ver como está a situação do craque brasileiro preso no Paraguai. Já já. No show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality.
Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. E agora é hora de falar de esporte. Marina Protasiewicz chegando e hoje vamos começar falando do nosso craque brasileiro. Continua ou não detido no Paraguai? Marina, boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Ele continua preso, sim. Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai após ele e o irmão serem flagrados utilizando passaportes paraguaios falsos. No presídio, o Ronaldinho tem participado de um torneio de futebol com os detentos e agentes. Mas a descontração pode acabar, já que a polícia do país vizinho está investigando o jogador agora em mais uma vertente. Os agentes estão analisando pistas que podem ligar Ronaldinho Gaúcho ao crime organizado. Caso isso seja comprovado, ele poderá continuar preso e responder ao processo por associação ao crime organizado no país. Segundo o Ministério Público, os documentos analisados pela polícia indicam que o craque emprestava sua imagem a uma organização que pode ter lavado 400 milhões de dólares no Paraguai. E agora nós vamos mudar de assunto porque as consequências do coronavírus no esporte continuam. E mais uma competição internacional foi cancelada nesta terça-feira. A UEFA, entidade máxima responsável pelas competições de futebol na Europa, optou nesta terça-feira por cancelar a Eurocopa de 2020. A decisão foi tomada após uma reunião feita com os representantes das 55 federações europeias. A Eurocopa deste ano seria em um formato especial, em comemoração aos 60 anos do torneio, mas devido aos problemas relacionados ao coronavírus, que atinge todo o velho continente, principalmente Itália e Espanha, países que teriam sedes para a disputa das partidas, o adiamento foi determinado. As possíveis datas para o torneio foram especuladas pela imprensa local e podem ocorrer em 2021, entre os dias 11 de junho e 11 de julho. Outra competição que também está cancelada é a Copa América de 2020. As convocações e treinamentos já haviam começado, mas diante da pandemia, a Comebol determinou o adiamento da competição. O surto do coronavírus chegou cedo ao futebol. E enquanto as competições nacionais tiveram um pouco mais de resistência para adiamento e paralisações, as internacionais têm tido outra postura. Após o cancelamento dos jogos da Eurocopa, a FIFA orientou e pediu também que a Copa América fosse cancelada. Por isso, os jogos que seriam realizados em uma sede conjunta entre a Colômbia e a Argentina não vão mais acontecer em 2020, conforme comunicado da Comebol. As partidas estavam marcadas para junho e julho deste ano, mas com a paralisação dos campeonatos e a contaminação de atletas, as entidades resolveram não participar caso o calendário continuasse. A ideia é de que a competição seja adiada até 2020, para que as confederações tenham tempo hábil para remanejamento e também a preparação dos atletas para a disputa. E depois de anunciar que a Copa América deste ano foi adiada para 2021, o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, confirmou que a entidade pretende retomar a Libertadores no dia 6 de maio. A competição foi paralisada no dia 12 de março pela Comebol. E nesta mesma linha de pensamento, as competições de automobilismo foram canceladas pela Federação Brasileira do Esporte. A Stock Car, principal prova da categoria aqui no Brasil, já tinha adiado a sua corrida de abertura, mas agora as atividades estão suspensas. Já o Grande Prêmio Parisiense de Tênis, o Roland Garros, foi adiado para setembro e outubro, conforme comunicado feito pela organização. Só que a decisão foi recebida com estranheza pelos atletas, já que eles alegam não terem sido consultados para a definição do adiamento. E na contramão de todas as organizações esportivas, o Comitê Olímpico Internacional declarou que os Jogos Olímpicos de 2020, com sede em Tóquio, no Japão, não serão adiados. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, declarou que pretende realizar os Jogos Olímpicos como planejado e alegou ter apoio dos países participantes do G7. Há rumores ainda de que a competição aconteça com os portões abertos.
Thaís, estes foram os destaques do esporte. Infelizmente, algumas pessoas entendem a gravidade do coronavírus, outras não querem entender. Tá certo, Marina. Obrigado por hoje, então. Amanhã a gente traz mais notícias aí, né? Várias competições sendo canceladas, sem muitas notícias, na verdade, novidades do mundo esportivo. Obrigada por hoje, então, uma boa noite para você. E lembrando você de casa que você pode rever as reportagens aqui do Mundial News, no nosso Facebook InterTV. Estamos também no Instagram, procure por @Rede Mundial Oficial e também no WhatsApp que aparece na sua tela. Participe com a gente. E o Mundial News hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, no mesmo horário. Até lá. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Oh, Deus poderoso, obrigada, Senhor. Tem preço isso, Brasil, não tem preço. Isso não tem preço. Vale a pena estar aqui nesta igreja, vale a pena. Eu não vou desistir. Não! Eu tenho fé! Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento.